cheiro de formol, roupa branca e 1 milhão de estruturas para decorar. Meu Deus do céu, como eu vou aprender anatomia dessa forma? Calma, respira fundo e vem comigo que hoje eu vou te mostrar as melhores maneiras de você estudar anatomia e finalmente aprender essa matéria. Bora lá? Fala, bonitos! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Bia, sou estudante de medicina do Rio de Janeiro e hoje eu vou ensinar você, estudante de medicina como eu, e principalmente os calourinhos dos primeiros anos da faculdade, a aprender e estudar anatomia de uma vez por todas. E fiquem ligados! Quem assistir esse vídeo até o final ainda vai ganhar brinde pra ficar fera na disciplina, então não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, então bora lá assistir até o final. A anatomia é a disciplina do início da faculdade que mais nos dá aquele gostinho de medicina de verdade. E apesar de ser muito esperada pelos estudantes de medicina, ela também é muito temida. Eu mesmo, quando me deparei com a anatomia pela primeira vez, vi as provas chegando, fiquei desesperada. Pra piorar, a prova ainda foi no dia do meu aniversário. Então eu enfiei a cara nos livros texto, fiquei folheando esses atlas de anatomia sem parar e no desespero até desenhei e escrevi em mim todas as estruturas anatômicas que eu consegui. Vou ver se eu resgato essa foto em algum lugar para tentar colocar aqui no vídeo. Mas assim, bicho de 7 cabeças total que eu criei. Mas foi chegando o final do primeiro período e eu fui descobrindo métodos de estudo que facilitaram minha vida e tornaram os estudos de anatomia e as revisões mais simples do que eu vinha fazendo. Então, assim, minha vida ficou facilitada e eu trouxe essas dicas pra vocês hoje aqui nesse vídeo. E é super importante a gente não só gravar as estruturas anatômicas pra prova, mas a gente precisa tentar aprender o máximo de conteúdo que conseguimos, porque a anatomia será revista ao longo do curso, só que de uma forma um pouco diferente. E, inclusive, ela ainda serve de base para outras disciplinas. E assim, também é importante ter aquela noção básica de anatomia e de relações anatômicas no geral, até pra gente cumprir com a nossa responsabilidade de futuros profissionais médicos. E então, antes da gente partir para esses métodos de estudo que tanto facilitaram minha vida, você deve ter em mente 2 pontos principais. A anatomia, ela pode ser estudada de 3 formas gerais. A primeira é em forma de sistema, que é o que a gente vê muito comumente nas escolas de medicina com o método tradicional. Então a gente estuda sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo. Enfim, também tem a anatomia que a gente estuda de forma segmentar, é a anatomia do tórax, do abdômen, da pelve, e a anatomia aplicada à clínica, em que a gente vê ela contextualizada em casos clínicos, situações do cotidiano do médico, em que é muito comum nas faculdades que utilizam o método PBL. E outra coisa que eu quero que você saiba é que antes da gente partir para as estruturas anatômicas em si, você precisa ter algumas noções básicas de anatomia na sua cabeça, como as posições anatômicas, os cortes, alguns termos que a gente usa para correlacionar as estruturas, medial, lateral, mediano. Enfim, a partir do momento que você sabe tudo isso, está bem sedimentado, aí sim você pode partir para o estudo das estruturas. E o primeiro método que eu trouxe hoje são os meus queridinhos flashcards. Eles são um método de estudo ativo que te permitem o aprendizado ao longo prazo com base nas revisões espaçadas, de uma forma que você vai revendo aquele conteúdo que você está estudando e revisando de tempos em tempos. Então aquilo está sempre sendo inserido na sua rotina, de uma forma que você vai sendo constantemente exposto àquele assunto e de uma forma ou outra vai testando sua memória. Uma forma ou outra você vai gravar, porque aquilo está sempre se repetindo no seu cotidiano. Um software que eu uso muito e sempre recomendo para vocês, tanto aqui no canal como no Instagram, é o Anki. Inclusive já tem vídeo, um tutorial super completo ensinando a instalar a plataforma, criar seus flashcards, algumas extensões que eu uso, como colocar imagens e cobrir as partes que é inclusive muito interessante na anatomia. Eu recomendo que você crie flashcards ou com imagens ou como eu fazia, porque eu pegava imagens do acervo do anatômico lá da faculdade e cobria as estruturas, as legendas das estruturas, ou colocava pinos em cima das estruturas e ia tentando adivinhar conforme passavam os flashcards. Então eu aprendia de tanto rever aquela estrutura e conseguia nomear testando minha memória, testando meu conhecimento. Em segundo lugar, eu trouxe outros queridinhos meus que são as questões ou os testes. São uma outra forma de estudo ativo em que você consegue se colocar à prova, simulando aquela avaliação que você vai fazer. Então você consegue testar seus conhecimentos quanto aos nomes das estruturas, a localização dessas estruturas, correlações anatômicas, enfim. Para a prova e também para a vida, você pelo menos vai precisar de uma noção geral de tudo isso. Então você coloca ali em prática aquilo que você realmente precisa saber. Nesse sentido, eu queria indicar para vocês a plataforma CanHub, onde a gente consegue encontrar testes já prontos, super completos dos conteúdos de anatomia, que inclusive foram elaborados por especialistas da disciplina de universidades super renomadas como Cambridge, Harvard. Como eu sou fã de carteirinha dos métodos de estudo ativo e vocês já sabem, assim como os flashcards, eu acho que até um pouco mais, com os testes e as questões, você consegue colocar em prova de uma forma bem geral
tanto o seu conhecimento sobre a disciplina como sua memória, porque nesses testes, além de você ter questões objetivas, os nomes da estrutura, localização da estrutura, você também pode chegar lá no CanHub e pegar as questões de prova, em que você tem aquele assunto da anatomia contextualizado no caso clínico, bem mais completinho, como algumas faculdades cobram. E assim, diferentemente dos flashcards, você já tem a vantagem de esses testes estarem prontos, subdivididos de acordo com o tema, assunto que você precisa estudar. Então você pode chegar lá na plataforma direto naquilo que você precisa estudar para a sua prova, ou você ainda pode montar o seu próprio quiz, seu próprio teste, da forma que você quiser. Ah, eu quero fazer um simuladão para a prova de revisão com X, Y, sei lá, XY não, mas anatomia músculo-esquelética e também vai cair sistema respiratório ou anatomia do tórax, sei lá. Aí você pode colocar tudo isso no seu simulado e fazer da forma que você preferir. Além disso tudo, o CanHub também tem um algoritmo super inteligente que quando você termina esse questionário, ele te mostra os conteúdos que você mais errou, te recomenda mais questões para você bater ali na tecla e ver se aprende de uma vez. E se você terminar essas questões de revisão ainda, e restar aquela dúvida, sentir que está faltando informação, você ainda pode ir direto para as videoaulas, que são super completinhas, apesar de não serem tão longas como aquelas da faculdade. Você encontra as informações essenciais que você precisa aprender. E você também tem artigos, você também tem um atlas de anatomia com ilustrações originais lindas que você também pode utilizar para seu estudo de anatomia. Se você gostou do CanHub, eu tenho certeza que sim, pode ficar tranquilo que eu já deixei o link da plataforma aqui na descrição para você ir lá dar uma checada. E se você gostou mais ainda, mas ainda está na dúvida, me fala aqui nos comentários, porque eu posso fazer um vídeo com um tour completo pela plataforma, mostrando um tutorial de como usar cada uma das suas funcionalidades. Para vocês verem como a anatomia é importante e como eu também gosto do CanHub, como monitora de clínica médica hoje, semiologia, eu ainda preciso revisar a anatomia para alguns exames clínicos. Então, vez ou outra, eu vou lá no CanHub, principalmente nos artigos. Quando eu preciso revisar alguma coisa, eu faço os testes deles. Então, assim, eu recomendo um aprendizado ativo para vocês e eu acho que o CanHub entra muito em consonância com o que eu penso e com o que eu divulgo para vocês aqui no canal. Partindo para o terceiro método de estudo, para aquela galerinha que é muito ansiosa, desesperada como eu era, como eu falei para vocês, vinha a ideia da prova de anatomia e já ficava aterrorizada. Então, essa é uma forma de você relaxar ao mesmo tempo enquanto revisa anatomia, que são os livros de anatomia para colorir, ou as imagens de anatomia para colorir. Você pode achar tanto na internet, como existem alguns livros exclusivos para isso, que são o Atlas de Anatomia para Colorir do Netter ou do Sobot. Vou deixar também linkado aqui embaixo para você conferir. E assim, você consegue meio que se divertir, relaxar, descansar um pouquinho enquanto está sendo exposto aquele conteúdo de anatomia. Eu achava sensacional, então o que eu fazia? Eu pegava as imagens na internet ou peguei depois o livro que uma veterana me deu e separava por sessões. Hoje eu vou colorir o coração e os vasos da base. Então eu passava o tempo colorindo, só que ao mesmo tempo eu também aproveitava para fazer uma coisa, tentar um aprendizado ativo um pouco mais sutil. Então, enquanto eu coloria o coração e os vasos da base, por exemplo, eu perguntava qual a localização disso, qual a divisão do mediastino, sei lá, algumas doenças daquela região, enfim. Aproveite esse momento para você também tentar implementar alguma coisa mais ativa, sabe? Seja crítico, se pergunte, meio que se tomar as questões para você não deixar aquilo ser tão passivo assim. Porque às vezes você tá colorindo lá, mas você não tá pensando em nada, pensando na morte da bezerra. Não seja assim, utilize isso a seu favor. O próximo método de estudos que eu trouxe para vocês são os mapas mentais. Se você ainda não é familiarizado com esse método, vou resumir para vocês. É basicamente você colocar tudo de importante daquele assunto que você está estudando em uma folha de papel, ou se você está usando um aplicativo, um site, em um determinado espacinho. Então, se você tiver principalmente uma memória mais visual, é legal porque você concentra em um só lugar tudo que você precisa saber daquele determinado tema. Então, geralmente a gente coloca ou o título ou a informação principal daquele assunto que está estudando e tópicos relacionados em volta, de uma forma que a gente consiga correlacionar ou escrever pequenas legendinhas de cada um. Isso faz com que você não se aprofunde demais no tema e perca tempo com detalhes que geralmente são desnecessários e concentre num só lugar aquilo que você precisa saber para eventuais revisões. Como eu falei, você pode fazer esses mapas à mão ou usar algum aplicativo. Eu recomendo o aplicativo XMind ou o site Kaggle também, são muito bons, já usei ambos. E você pode fazer durante as aulas ou depois. Eu não recomendo que você faça durante as aulas, porque você não sabe quanto de informação vem e pode acabar bagunçando o seu mapa mental e se confundindo. Então eu recomendo que você faça depois, até uma forma de você tentar se forçar a lembrar o que você viu na aula, para você, sabe, levar também um pouco de aprendizado ativo para aquela situação. Então você pode fazer seu mapa mental e completar aquele estudo com flashcard, com testes e questões. O próximo método de estudos pode ser um pouco controverso, porque eu tô falando aprendizado ativo,
ativo, métodos ativos, e eu agora vou falar sobre os livros. Mas antes de brigar comigo, calma e respira, porque eu vim te mostrar que a leitura densa não é nosso objetivo, tá bom? Mas sim a consulta aos livros. E quando eu vou usar esses livros? Quando eu tiver perguntas não respondidas ou quando brotar a curiosidade. Eu acabei de falar para vocês que os métodos que eu trouxe são complementares. E a leitura sozinha, ela toma muito tempo e pode não ser tão efetiva assim, porque ela, sabe, é muito detalhe que você fica prestando atenção quando na verdade você não precisa saber tudo aquilo. Eu mesma, no início da faculdade, eu teimei de ler os livros textos. Eu me atrasava com a matéria porque eu ficava apegada a coisas assim, que era completamente desnecessária para anatomia naquele momento e, sabe, até hoje eu não precisei usar. Então, puxa o livro para quando você errar essa flashcard repetidas vezes, errar uma questão e não entender o porquê você errou aquela questão, ver uma aplicação clínica na anatomia e ficar curioso porque não tem informação suficiente para aquilo até o momento. Quando você vê alguma coisa no seu dia a dia, na prática da faculdade, ficar curioso e querer saber o porquê daquilo, porque quando a gente tem esse interesse por trás, é muito mais provável que a gente fixe aquele conteúdo do que só ler enquanto a gente está pensando em outra coisa, por exemplo. Seja crítico com o seu aprendizado. Veja o que está funcionando para você, o que não está funcionando, quando você precisa aprofundar mais no conteúdo, não precisa. Tire dúvidas com os veteranos para saber o que cobram nas provas da sua faculdade, o que eles veem sendo repetido na faculdade, enfim. Durante o curso a gente se torna muito autodidata, então a gente precisa ter realmente esse senso crítico e saber quando está certo e quando está errado. Isso assim, é maturidade também, vou deixando já a dica para vocês. Então, além de todos esses métodos que eu trouxe, o feeling do estudante de medicina também vai nascendo e vai te ajudando a descobrir o que melhor funciona para você. E quanto à bibliografia, eu não vou deixar vocês desamparados, mas ela varia de acordo com a universidade. A UERJ, por exemplo, que é onde eu estudo, ela recomendava o MUR no início da faculdade, no início da anatomia. Então eu recorri muito a ele durante a graduação. Se a sua faculdade recomenda outro, vai em outro. Mas como eu falei, o KenHub também tem artigos, eles são bem resumidinhos e você pode ir direto ao ponto, que apesar de resumidos, eles são super completos e te mostram o que você precisa saber. Como eu disse, os métodos de estudo se complementam, então você pode testar na sua rotina, no seu dia a dia, o que melhor funciona para você. Além disso, se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, porque custa R$0, eu tenho certeza que eu te ajudei de alguma maneira. Mas antes de finalizar e pedir pra você correr lá no meu Instagram pra gente ficar mais de pertinho e bater um papo, não esqueci do seu brinde, meu caro calouro. Pode ficar tranquilo, ele também está aqui na descrição e você vai ter acesso por esse link que eu deixei aqui embaixo. Primeiro, há uma apostila de exercícios que a KenHub disponibiliza gratuitamente, é só você chegar lá na plataforma deles, e também um guia de estudos completíssimo para anatomia, que além das dicas que eu trouxe nesse vídeo, com o meu toque especial, assim, de pessoa que já passou por isso, também tem outras dicas para você checar, então não deixa de olhar esse e-book. E é isso, não deixa de ativar o sininho para receber notificação todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!